Este é o Café Nuclear, o podcast da medicina nuclear. Aqui você encontra sua dose de informação. Novidades em radiofármacos, avanços tecnológicos, boas práticas clínicas e tudo que movimenta o ecossistema da medicina nuclear. Vamos falar sobre ciência, compartilhar experiências, comentar eventos e congressos e trazer os destaques mais importantes da nossa área. Prepare seu café e acompanhe a conversa. O episódio de hoje é mais um passo em direção à jornada que promete misturar informação, ciência e um toque de energia nuclear para o seu dia. Olá, pessoal. Hoje a gente teve uma conversa com a Cíntia. A Cíntia, ela é uma física médica brasileira que está atuando na Itália. Ela deu um panorama bem interessante da carreira dela, passar por diversas áreas da radiodiagnóstico, radioterapia e medicina nuclear. Bem interessante a construção da carreira dela em direção à Itália. A gente já via que ela queria ser uma italiana desde cedo. Ela, de uma maneira muito gentil, explicou para a gente todo esse caminho que ela percorreu, como que é o mercado do físico médico na Itália, entender um pouquinho as terapias que têm sido realizadas, os tipos de obrigatoriedade também em relação à dosimetria interna e uma série de informações interessantes sobre como funciona a residência e como que ela passou por todo o processo de certificação na Itália. Então, espero que vocês gostem e agradeço muito a Cíntia pela simpatia e pela disponibilidade. Vamos para o episódio, então. Obrigado. Fazer uma mini introdução aqui, Cíntia, só para a gente dar Tá um bom. pontapé inicial, que a gente estava conversando, né? Eu te conheci através da Ana Maria, né? A gente estava discutindo, se eu não me engano, dosimetria, né? No grupo Isso, da SBMN. E aí isso. entender como é que vocês estavam fazendo dosimetria na Itália. Acho que foi o primeiro ponto. Acho que estavam outras pessoas no grupo também, e a gente tentando alinhar. E obrigado por você aceitar esse bate-papo para a gente entender um pouquinho do universo aí na Itália também, entender como que é a nossa profissão, o que vocês fazem, ou nós, né, no caso, faríamos aí, como que é para entrar no mercado de trabalho, formação. E aí eu queria pedir, Cíntia, só para nesse momento você se apresentar. Eu sei que você fez PUC em Porto Alegre, né? Isso, Começou isso. lá então tudo. Sim. Bom, sou Cíntia, física médica, sou graduada pela Federal de Uberlândia. Durante a universidade, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio aqui na Itália, em Roma, e fiz meus estágios aqui. Então, durante 6 meses, eu fiquei um ano e meio aqui. Durante 6 meses, eu me dediquei só aos estágios, onde eu passei pelas 3 áreas, por aqui. E me apaixonei pela medicina nuclear, porque eu diria que na Itália existe, a medicina nuclear é muito forte na física médica dentro da Itália, eh, e eu me apaixonei, voltei para o Brasil e fiz a residência em medicina nuclear. Fiz na PUC, Porto Alegre. Durante, digamos, a residência, eu consegui fazer um acordo com alguns hospitais aqui na Itália, então cada ano de residência, eu vinha e juntava um mês de férias, mais um mês que a residência me liberava para estágio. Então, eu ficava 2 meses cada ano aqui, em um hospital diferente. Então, eu fiquei um período no hospital de Pisa, para medicina nuclear, e depois, no segundo ano, eu fui para Reggio Emília e fiz meu estágio lá. Sempre fui apaixonada pela Itália, Eu não pela consigo nem imaginar. Eu tô vendo que as férias ia para sim, Itália, eu sou fazia os completamente estágios, então não dá nem para perceber isso, viu? exato. Quando eu vim estudar, eu me apaixonei, tanto pela cultura, quanto pelo povo, pela comida. Meu marido é italiano também. Encontrei o Ajuda amor, bastante, né? né. Meio que a vida foi se direcionando pra Itália, digamos. Finalizei a parte de medicina nuclear, voltei para o Brasil e fiz a residência em radioterapia. Você fez residência em radioterapia também? Eu fiz residência nas 3 áreas, Tadeu. Você tá brincando, Cíntia? É mesmo? Nas 3 áreas?
nas 3 áreas. Eu Isso sou é uma especialista novidade. nas eu sou especialista nas 3 áreas. É muita loucura, né, é muita loucura. Bom, teve Poxa, vez por quê? Não, mas, tudo foi bem pensado, não foi a residência nas 3 áreas foi com o intuito de conseguir fazer a validação na Itália. Porque alguns países dentro da Europa, não são todos, cada país, tem uma vertente, mas, por exemplo, eu sei a França, a Espanha, a Suécia, se eu não me engano, a Itália, a residência em física médica, ela é única. São de 3 a 4 anos, e a residência se chama física médica. E nesses 3 e 4 uhum. anos você vê, as 3 áreas. Então, um profissional especializado aqui, ele pode trabalhar em qualquer uma das áreas. Geralmente, o que acontece é que cada um escolhe uma vertente, se dedica mais a um argumento e trabalha com aquilo e fica com aquilo o tempo todo, mas a de formação é nas 3 áreas. Que Eu já bacana, sei então você já tinha essa ideia, né, eu já antes. conhecendo, eu já sabia que só com medicina nuclear seria muito difícil eu entrar dentro do mercado de trabalho na Itália. Uhum. E foi uma decisão acertada, porque antes de 2018, a Itália não tinha conselho, né, de físico-médico. Depois de 2018, eles fizeram conselho. E aí, com o conselho, você só pode trabalhar dentro do hospital com a especialização. Então, você pode só, digamos, assinar, né, porque a gente tem que assinar, por exemplo, as dosimetrias internas, assinar os planos, a responsabilidade da dosimetria daquele plano, só se você for, digamos, ter o número do conselho. Então, para ter o número do conselho, você precisa ter a especialização, que precisa ser válida na Itália. Enfim, Então foi uma outro decisão. problema, Hã? como é que é essa validade? Você é direta ela, Isso assim, tipo é muito árdua, eu vou te dizer, porque apesar de amar a Itália, eu tenho que dizer que é um país muito burocrático. Eu acho mais burocrático que o Brasil. Tudo é muito complicado, tudo tudo não se entende muito bem. A Itália é famosa, eu acho que ela é famosa no mundo geral pela burocracia. Então, resumindo, eu fiz a residência no Brasil de radioterapia, sempre com o mesmo esquema. Durante a residência, ficava um período em hospitais diferentes aqui na Itália. Então, eu rodei 5, 6 hospitais diferentes aqui dentro, que legal. durante as residências. Terminei, residência de radioterapia, e durante todo esse processo das residências, eu já me dediquei em estar fazendo a validação do estudo anterior, da graduação para a Itália, né. Por exemplo, para poder, fazer a inscrição, né, no conselho daqui, você precisa ter os estudos validados, então tem que ser equivalente. Uhum. Então todo esse processo eu fiz durante as residências. Então quando eu vim para cá, eu já tinha a validação do meu diploma brasileiro a um diploma italiano, eu já tinha a equivalência a um diploma italiano. Vim para cá, faltava a experiência em radiodiagnóstico, que eu não tinha. Então aqui eu estudei para passar em outra prova de residência. Eu essa era é um sempre fazer uma prova de residência. E entrei na residência aqui, e aí também, assim, foi muito bom, né, porque entrando na residência, o meu primeiro ano, eu fiquei dedicada ao radiodiagnóstico, mas eu tinha toda a experiência pregressa das outras áreas e já tinha trabalhado no Brasil também. Antes de vir, eu trabalhei 1 ano no Brasil, então eu entrei na residência muito preparada, porque eu já era uma profissional, digamos, no Brasil. Então, durante o primeiro ano, por sorte, meu chefe, ele falou: "Ai, Cíntia, a gente já vai fazer, a gente gosta como você trabalha, a gente vai te fazer um contrato". Que E legal. aí eu acabei o primeiro ano e já comecei um contrato dentro desse hospital, que eu fiquei até eu saí fazem 6 meses que eu saí desse hospital, que eu mudei de hospital. E aí eles me fizeram um contrato, eu ainda não tinha o conselho, né, porque eu ainda tinha que fazer toda a parte de validação,
e me colocaram como consulente, era de fizeram uma vaga para mim, digamos, consulente em física médica. E aí eu fiquei por lá até 6 meses atrás. Bacana. Com toda essa documentação, toda essa experiência feita, eu pude então validar tudo e ter, digamos, a licença profissional para estar atuando dentro dos hospitais. Para estar atuando em empresas, não tem essa necessidade, digamos, de fazer. É só para caso de físico-médico clínico. Assim, muito bacana a história, Cíntia. Você também foi corajosa, hein? 3 residências para fazer. Eu tive a oportunidade de passar um tempo, uma semana na Itália, na Brescia, com o Antônio de Agostini e o Carlos Rodella. Eles, 2 físicos que cuidam lá, né, da parte de medicina nuclear, pelo menos, do ciclotron. E aí eu vi que eu tinha conversado com eles na época, e eles falam que eles têm uma formação bem completa de toda a área, e depois eles acabam definindo se vai para física E médica, de medicina nuclear, radioterapia. E eu acho que isso é um modelo bem interessante também. Todas as residências aí são assim, ou eles têm também residências direcionadas para cada área? não, para física médica todas as residências são assim, são geral. Entendi. E a residência que funciona também de uma forma diferente. Que no Brasil tem as 60 horas que você tem que cumprir. Aqui não funciona assim. Tem uma parte teórica muito grande, então a residência, não sei como são todas as residências no Brasil. Eu posso falar da minha Uhum, experiência. Então a minha não tinha uma carga teórica muito grande, a gente era mais prática. Era o dia a dia, um pouco estudando sozinho, não tinha prova, esse tipo de coisa, né. Então uhum. aqui não, aqui, as residências têm uma parte teórica com prova, eh, muito forte. E a parte prática não é controlado o horário como no Brasil, é 60 horas. Por exemplo, eles estabelecem, para medicina nuclear, essa pessoa tem que ter feito pelo menos 15 planejamento de dosimetria interna. Então você tem, digamos, atividades dentro da medicina nuclear. Tem que ter feito, pelo menos 5 controles de qualidade de uniformidade, 5 controles no PET. As residências, elas estabelecem quantidade de atividades que você precisa fazer para estar, digamos, Apto para prestar a prova, né? então Caramba, que legal. funciona um pouco diferente. O que eu tenho contra, tem os prós e os contras, né. Eu acho que no Brasil o profissional que ele faz 2 anos, de residência, ele sai mais preparado para aquela área, né. Porque você fica, é um longo período vendo só aquilo, então você é mais Uhum. específico. Aqui te dá uma noção geral de tudo, o que também dá a possibilidade, porque às vezes antes da residência a gente monta um panorama do que é aquela atividade e depois vai ver completamente diferente daquilo que a gente esperava. Sim. Então, pelo menos te dá um panorama de tudo e você consegue, depois decidir: "Não, essa parte me interessa, quero me dedicar a trabalhar mais com isso", te desse essa oportunidade. Mas acredito que a nível de preparação específico, talvez não, a residência no Brasil te deixa mais preparado nesse sentido, sim. Não, bom saber disso, tá vendo? Já era uma pergunta que eu ia te fazer. Então, essa abordagem deles é bastante teórica, mas eles têm um enfoque grande assim na parte de proteção radiológica ou mais na parte de física médica, controles? Porque eu vejo que é um pouco diferente dos Estados Unidos, normalmente, pelo menos o que eu vi na Itália, né? O pessoal está mais direcionado para a parte de física médica em si, do que para a parte de proteção radiológica. Tem os responsáveis, mas normalmente você vê o físico mais direcionado para a parte de controle de qualidade, dosimetria, ciclotron. Sim, muita pesquisa, o físico Uhum, médico, principalmente da medicina nuclear dentro dos hospitais, ele tem vertentes muito ligadas à pesquisa também aqui, né, na Itália, é cobrado muito isso do físico, do físico médico. Sim, é verdade. A parte de radioproteção,
É um mundo à parte também. Durante a residência, se vê, mas o que que acontece? Aqui, como assim no Brasil tem um supervisor, né, aqui eles chamam de esperto qualificado, que funciona completamente diferente também do Brasil. Ah, é? Como é que é aí? Então, no Brasil tem a prova da Senem, digamos, né, a prova Uhum. da Senem que você faz específica para medicina nuclear. Que é uma prova mais para produção radiológica quase, Uma né, do proteção que radiológica, mas você faz para a área de medicina nuclear, né. sim, Aqui, a mesma figura, o esperto qualificado que eles chamam, eles têm 3 graus. E você só pode avançar de tipo assim, para você ser o segundo, primeiro você tem que passar no primeiro grau, e depois você faz o segundo. E aí o que que acontece? O primeiro grau é, digamos, para radiodiagnóstico. Depois, o segundo grau, você pode trabalhar. Então, você já tem o radiodiagnóstico. No segundo grau, você pode trabalhar com medicina nuclear e com radioterapia e outros tipos de atividades. E o terceiro é para interessante. reator nuclear e atividades muito maiores, digamos, né. Então, o esperto qualificado, ele não é dedicado, que nem no Brasil, por exemplo, à medicina nuclear. Se ele chegou no segundo grau, geralmente ele é o esperto qualificado de todo o hospital. Ele tem, digamos, o controle de radioproteção de todo o hospital, da parte de radiodiagnóstico, da parte de medicina nuclear, da parte de radioterapia, de tudo, não é separado. Perfeito. E a prova é diferente também. Eh, a prova é só oral, não tem nada escrito no Brasil. Existe uma banca, digamos, uma comissão de espertos qualificados, que já tem aí que trabalham já há muito tempo. E aí você vai nessa banca, né, então você pode no mesmo dia fazer as 3 provas. Então a primeira prova, você vai nessa comissão e eles vão te dar, digamos, problemáticas que você tem que explicar como é que você vai agir, com o que que diz a legislação, é muito específico. Então, como é que tu vai trabalhar naquela situação. Então eles fazem 2, 3 perguntas específicas, se vai tudo bem com a resposta, tu vai para o outro grau. E aí eles fazem outras 2, 3 perguntas, funciona digamos, dessa maneira que é diferente de como se É vira bem esse supervisor diferente. Sim, no sim. Brasil. E na mesma hora, ele faz uma pergunta, você respondeu, ele já entra você na mesma no mesmo ambiente, você fala: "Não, agora então você vai fazer a segunda etapa aqui para um outro grau". Sim. É assim? Que legal. Diferente mesmo, hein. Não, mas Que esse só pressão, hein. é legal. Geralmente a banca, né, a comissão é feita de pessoas que têm muita experiência na área. Então Uhum. eles têm os profissionais que trabalham com radioproteção há muito tempo, então eles são chamados pelo governo para estar fazendo parte dessa comissão, para estar avaliando os novos espertos, os novos possíveis supervisores. Ah, desculpa te interromper, Cíntia. O quem que monta essa banca é o governo? Então? Não é Existe, uma não é uma, associação, como é feito aqui? digamos que tem tipo o Ministério da Saúde, Sim, que, entendeu? Que comissiona esses profissionais, digamos que entendi. O processo está vinculado como se fosse a nossa vigilância sanitária isso, aqui, para exato. liberar uma autorização para aquele profissional atuar. Ah, que legal. E aí, na minha opinião, o que acontece diferente é que essas provas orais, esse é um outro detalhe da Itália. A Itália, a prova oral é uma coisa, é uma realidade na Itália para tudo que você vai fazer. Por exemplo, a universidade, como funciona a universidade ou a escola de residência aqui, todas as matérias têm prova oral. Porque, eu a primeira vez que eu fui, eu reprovei na prova oral, assim, foi porque porque eu estava muito acostumada a estudar memorizando, cálculo principalmente, né, e até cálculo, Aham. existe a prova oral de cálculo. Então aqui como funciona, Poxa, tu faz a prova dos cursos da universidades é uma prova no semestre, então é uma prova da matéria toda, então você vê a matéria toda e faz uma prova. Você faz uma prova escrita, que você tem que tirar um mínimo de pontos, e depois você vai pra prova oral.
A prova oral é sempre uma comissão, não é só um professor, geralmente são 2, 3 professores ou um professor, 2 doutorandos, tem uma comissão para a prova oral. E aí, na prova oral, eles podem te perguntar qualquer coisa da matéria e você precisa explicar para eles. Aí a primeira vez que eu fiz foi um desastre, foi um desastre. E aí eu Mas você falava não assim: tem você fala bem italiano então, Cintia, assim? Se "Não, sente agora confortável? agora agora eu me arranjo, me arranjo". Poxa, porque a prova ela é em italiano então, né? Uhum, Então, a sim, primeira limitação é você não ter a língua nativa, né, já é bem difícil isso, hein. isso. Não, é complicado. E eu falei assim, eu estava muito nervosa e as provas orais elas são abertas para o público. Então não é que você faz você e a comissão. Você Se quiser chamar a família inteira para assistir, Qualquer pessoa pode ir assistir a tua prova oral, assim como qualquer aluno. E aí o que 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 legal. acontece? Os alunos, para a prova de supervisão é a mesma coisa. Então, quem quer geralmente, ter o título de supervisor, começa a andar nessas provas orais para ver um pouquinho como funciona, que pergunta eles fazem geralmente, entendeu? Qu qual Nível res de pressão, né. qual resposta eles gostam ou não. Então você chega na hora da prova, muita gente te olhando. Eu entrava em desespero completo com isso. É uma conferência, um congresso ali, né, o pessoal te assistindo, você a pergunta mais básica, seu nome, como caramba, Cíntia, bem diferente, hein. Hum. E aí, eu fiz a minha primeira prova, eu saí tão decepcionada, porque sim, eu não sabia nem o que falar. Eu reprovei, eu saí tão decepcionada, entendeu? Eu saí tão eu fui pro canto, assim, e eu não consegui segurar minhas lágrimas, eu chorava, eu falava: "Meu Deus". Aí saiu o professor, ele falou: "Mas o que que acontece?". Eu falei: "Mas eu nunca fiz uma prova assim, eu estudei tanto, eu não vou passar em nenhuma matéria aqui nesse país, como é que eu vou fazer?". Desesperada, eu falei: "Eu não sei estudar desse jeito". E aí ele falou assim pra mim, falou: "Você é uma física, pensa que Isaac Newton, ele não fez nenhum cálculo, tudo que ele escreveu da mecânica é teórico, porque a física é teórica. Os cálculos é a matemática, digamos, é o alfabeto da física, mas se você não sabe a teoria e não sabe explicar a teoria, significa que você não aprendeu nada". Mudei completamente meu modo de estudar depois daquele dia, entendeu? Porque aí Imagino. eu comecei a estudar de eu preciso, isso é muito legal do método deles de estudar, porque se você sabe a ponto de explicar para alguém, é porque você entendeu, porque você aprendeu o argumento. Se você sabe só fazer na hora, que significa que você decorou, mas você não entendeu o que que aquilo significa. Eh, foi muito importante, foi muito importante. Não, com certeza, até porque ele te deu uma direção de como eles vão cobrar isso aí também, né, que é um conceito mais importante do que às vezes aquilo que a gente tem que decorar de fórmula, de uma série de coisas que não fazem muito sentido aprender dessa forma, né. É legal isso, hein, mas também é assustador, hein, entrar numa sala com um monte Não, de é gente te olhando. assustador. Para ser avaliado e um monte de gente que você nunca viu, não são rostos amigáveis, né, tá todo mundo preocupado para aprender, entender qual vai ser a métrica utilizada ali para passar na prova, né. É. E você e assim, o perfil do físico italiano, eu tenho uma opinião um pouco do que eu vivi lá no com o pessoal no Diga-me. hospital. Não, eu quero ouvir de você para não dar um mas como é que você enxerga relação ao brasileiro. E se puder comentar também, eu não sei se na Itália tem alguma diferença, mas eu tive a oportunidade em 2 locais na Itália de ver e interagir um pouco com o físico, e eles eu vejo assim, ouvi de você, né, o físico aí é obrigatório no setor, ele existe uma legislação que obriga a ter, pelo menos durante o período de funcionamento. Como é que é hoje? E como é Não, que você compara isso com o Brasil também? Apesar que não. você está longe há bastante tempo, eu posso te dar esse feedback daqui também. Isso isso que eu ia falar, já não sei muito bem como funciona no Brasil. Uhum.
pelo que eu me recordo, no Brasil é obrigatória a presença do físico médico, não, dentro, por exemplo, da medicina nuclear durante todo o tempo, não? Ou é? Não, 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 no Brasil não. No Brasil, hoje a gente tem uma carga horária, por exemplo, então, eu vou te dar um overview. Se ele atua só com diagnóstico, ele obrigatoriamente, independente do número de equipamentos, que é uma variável complicadora e já foi discutido também com os órgãos aqui, é que Hum, independente tinha lá, o mínimo são 8 horas. E aí a ok. dificuldade é que aqui as pessoas querem contratar com o mínimo, né? Podem ter 6 equipamentos, 7 na unidade, e quando você tem procedimentos terapêuticos, o físico tem que ficar pelo menos 16 horas. Então, por semana. Eu acho Hum, isso, enfim, cada um tem uma opinião. Eu não vou expressar a minha agora diretamente, que não é a ideia, mas aqui funciona assim. E eu vi que na Itália sempre tem um físico dedicado, pelo hum, menos nos sim, locais que eu fui. sim. Ele tá, pelo menos, ele entra cedo e sai cedo. Eu achava bem legal isso. Dava 4 horas, o pessoal já tá meio desesperado para ir embora do Cai a hospital. caneta. Aqui a gente fala: 4 horas cai a caneta. 4 horas cai a caneta, né? Cai a caneta no setor inteiro, né? Porque eu andava pelo setor, eu ficava assim, gente, o que aconteceu aqui? Tava a gente indo embora, passando correndo rápido, eu falei assim, ué, acabaram os exames? Acabaram os exames. Acabaram os exames agora. Agora acabou tudo, tá tudo acabando. Aí os médicos, um ou outro, ficavam um pouquinho mais, mas também cedinho ia embora. É, não, isso é verdade. Sim, eu não sei se é uma legislação, eu não sei se Uhum. existe alguma legislação que diga a obrigatoriedade de ter um físico médico, acredi Dedicado. dedicado, mas culturalmente, o setor tem físicos médicos dedicados. E é engraçado que no Brasil eu vejo que a radioterapia, ela tem mais essa vertente, né, Uhum. do físico dedicado, que fica o tempo todo lá, né. Aqui é a Exato. mesma coisa para radioterapia e para medicina nuclear. Existem os físicos médicos que ficam integralmente durante todo o período de, digamos, que funciona o setor, o físico médico fica dedicado ao departamento. O que pode acontecer muitas vezes, por exemplo, eu quando trabalhava nesse outro hospital, eh, eu ficava mais na radioterapia, e aí quando tem a parte de radioterapia que eles chamam outro nome, né, que seria a radioterapia metabólica, que são as terapias médico-nucleares. Uhum. Então, a gente ficava, tipo, quando tinha a radioterapia metabólica, tem os físicos dedicados à medicina nuclear, e aí eu entrava também nesse grupo para estar, em caso de dosimetria interna, para estar, digamos, se caso não tem um, tem um outro, mesmo estando em um outro setor, entendeu? Entendi. Ah, que interessante. E essa é a coisa boa da especialização única, no sentido que você é um pouco preparado para qualquer problemática dentro do Situação, né? para qualquer Não, muito situação. bacana. Muito legal. Eu acho que as 3 áreas é muito difícil hoje falar de uma área sem falar da outra, né. Medicina nuclear sem falar de radiodiagnóstico com os aparelhos todos híbridos, é Híbridos. praticamente impossível, né. Agora com a questão da dosimetria interna, e aí a gente começa já a discutir, por exemplo, tratamentos que se coincidem, né, o paciente se tratou na radioterapia, vai para a medicina nuclear. E aí, como é que a gente vai ver os limites de doses, os constraints, qual é a gestão desse paciente? Ou o contrário, acontece muito. Então, cada vez mais as áreas elas vêm se entrelaçando, eu acho, com as Sim. novas tecnologias, e não tem como mais separar Fugir, né? bem direitinho, entendeu? Sim, A gente fica um pouco entrando um pouco um na área do outro e tentando entender a área do outro, né, não tem como não. sim. Não, isso acho que não tem mais como fugir disso, né, Cíntia? Todo mundo vai ter que ter uma formação um pouco mais completa do que o que a Abrangente. gente tinha, e voltada também para todos esses cenários, né? O que que é um equipamento híbrido hoje com um PET ressonância também. Coisa Se de entender da ressonância, entender que a tomografia teoricamente é um pouco mais simples ali, né, quando a gente entra em ressonância, nas aquisições de imagem, aí a gente tem aqui
físico lá do Sul, que você deve ter conhecido também, o Alessandro, que, que domina bem esse tema. Assim, eu entendo, e aí eu não pesquisei isso a fundo, e aí talvez você tenha uma resposta para mim disso em relação ao mercado do físico médico como empresa aí. É um pouco mais difícil, é comum, não é? Eu tenho uma empresa terceirizada, porque normalmente aqui no país acabam que em medicina nuclear e radiodiagnóstica, a gente constrói uma empresa e oferece o tipo de O serviço. serviço, né? Por conta das algumas obrigatoriedades de controle de qualidade, testes de aceite, mas também para fazer proteção radiológica e atender a unidade. Eu não sei como que é a demanda aí de físico médico do mercado, mas aqui no Brasil a gente tem ainda um gap grande se falasse, ó, todo mundo que tem que atender a unidade tem que ser físico médico. A gente não tem isso ainda e não tem esse volume de profissionais para atender as 468 unidades, mais ou menos, que existem hoje no país, tá? Então não tem esses 400 e poucos profissionais capacitados e, enfim. Aí normalmente aqui funciona bem o serviço de terceirização. Como é que é aí na Itália, sendo que eu tenho um processo tão amplo, teoricamente uma pessoa pode ser explorada, vamos dizer assim, ou acabar sendo consumida pelas diversas áreas de um departamento, né? Ou tem um volume em que eu posso, olha, igual na radioterapia aqui, se eles fazem X tratamentos, a partir de X mais um, eu tenho que ter um segundo físico. Como é que funciona aí na Itália? Então, sabe que, empresas de físicos médicos aqui não tem. Eu até hoje nunca vi nenhuma. Ah, entendi. Existem as empresas dos supervisores, Certo. e quem faz o papel do esperto qualificado, né, do supervisor, digamos, é uma empresa que cuida de vários hospitais da parte de radioproteção. E o físico Entendi. contratado é exatamente aquilo que você falou, o físico médico contratado, ele faz toda a outra parte de física médica e a parte de radioproteção fica com essa empresa. Só que Perfeito, entendi. a parte de radioproteção com a empresa é mais uma parte burocrática, de documentação, de dosímetro, é mais burocrática. Por exemplo, a empresa não cuida dos controles de qualidade da medicina nuclear. Não é o esperto qualificado, é o físico médico especialista que cuida dessa parte. Então, o físico médico contratado, ele é o responsável por isso, digamos, pela qualidade dos equipamentos, das imagens, dos protocolos, planejamento de dosimetria interna. Então, e aí é interessante, eu nunca tinha parado para pensar que aqui não conheço nenhuma empresa de física médica que presta serviços. Existem algumas empresas que prestam serviços de comissionamento, né, Isso, comissionar principalmente para de radioterapia. radioterapia, né. Essas existem, mas, por exemplo, para medicina nuclear, eu não conheço. Conheço para radioproteção, tem. Radioproteção tem empresas, geralmente são empresas, ou, tem um físico médico que ele tem os 3 graus e ele fica o responsável do hospital e trabalha para aquele hospital. E como o mercado é bem diferente, né, do que a gente tem, né, a demanda e a procura, como aí talvez vocês tenham um uma formação um pouco mais sólida e num período um pouco maior do que talvez o que a gente tem aqui no país, vocês têm especialistas, né, para poder atender essas demandas do hospital. E aí a parte de proteção radiológica fica num plano que eles podem terceirizar, né. É bem Uhum. legal isso. E aqui a gente tem agora a gente chama aqui, Cíntia, novidades aí trazendo do Brasil para a Itália, a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, né, a gente já teve essa mudança. A gente não chama mais Comissão Nacional de Energia Nuclear, agora é Autoridade Nacional de Não Segurança sabia! Nuclear. É, então, desde 2022 eles publicaram uma nota, que isso ia acontecer, essa Parou aqui. alteração. Oi? Tá me ouvindo, Ah, Cíntia? tinha parado agora eu tô te ouvindo. Uhum. Tá, aí Desde 2022? eles fizeram essa alteração para a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. E ela é uma das responsáveis, né, como você deve lembrar aqui, a CENEM, né, a antiga CENEM, a fazer o papel da matrícula, liberação, verificar a documentação, junto com a vigilância sanitária também.
Quem que faz esse papel aí na Itália? Ou como é que funciona o comissionamento de um hospital, de uma clínica? Porque eu penso assim, talvez uma empresa terceirizada seria uma empresa que faria um papel como esse ou não, a pessoa tem que ser eventualmente contratada. Você tem, sabe disso? Você tem essa informação, Cindy? Sim, que, digamos, o que seria o equivalente a Senem é o que eles chamam de ENEA. Seria uma Uhum, organização equivalente à Senem, mas toda a prestação de contas, no final, é feita diretamente para o Ministério da Saúde. entendi. Mas a gente está falando de um país, Tadeu, que é do tamanho do estado do Maranhão, né? Sim, sim, claro. A gente está falando de um país que é 20% do território brasileiro, talvez. É, As coisas são um pouco mais tem uma gestão um pouco mais facilitada, talvez, que no Brasil, que é um país muito grande. E é engraçado que quando tu foi nos hospitais que tu foi, tinha ciclotron, não? tinha, tinha ciclotron. Eu fui no Eu não tenho certeza se em Trieste tinha ciclotron, mas eu acredito que sim, mas eu não fui na parte do ciclotron. É, Na Brecha, eles têm um ciclotron dentro do hospital. geralmente quase todos os hospitais, mas eu diria que 70% dos hospitais, eles fazem a medicina nuclear e eles fazem o ciclotron juntos. Eles fazem então a gestão também é muito facilitada por isso. Apesar que existe essa facilidade, mas a legislação, italiana para a medicina nuclear, ela é muito diferente do Brasil. Ela é burocrática, no Brasil também eu me lembro que era burocrática, mas, Uhum, por exemplo, eles têm eu não entendo, sinceramente, essa é a minha vou dar a minha opinião. Vou dar uhum. por exemplo, a Itália é um dos países do mundo que tem mais reatores nucleares, todos eles são desativados. Existem alguns reatores nucleares, usados para pesquisa, né, mas, por exemplo, as usinas nucleares que tinham na Itália foram todas desativadas porque teve digamos, uma votação da população depois de Chernobyl, que tinha que votar se teria energia nuclear ou não. E teve a maioria que disse não. Pessoas que nunca entenderam nada sobre energia nuclear, com medo, votaram não. Então a gente tem um punhado, eu acho que são 8 ou 9 usinas Nossa, que são paradas na Itália. Elas morreram aqui, tipo assim. autonomia total, então vocês teriam aí energética, né? Energética, a Itália depende muito, então por isso quando teve agora o que tem, a guerra, a Ucrânia, a Rússia, é um país que digamos, que é muito prejudicado por essa questão, porque, a Itália tem muita dependência de outros países para energia. E aí a coisa mais engraçada é que eles compram energia da França, que é quase tudo energia nuclear, entendeu? A coisa incrível que eu acho incrível é que, o reator nuclear assim, a Itália ela tem uma história muito consolidada na física nuclear, né. Os nobéis, italianos são muito ligados Fermi, Enrico Fermi, que fez o primeiro reator nuclear, é tudo muito física nuclear. Então quando você vai fazer prova de residência aqui, física nuclear vai cair com certeza, assim, ó, vai estudado que vai cair de monte, porque eles têm muito isso. Aí você pensa: "Ó, chega na medicina nuclear". Então, por exemplo, a medicina nuclear aqui, o descarte até do esgoto, ele é controlado. Não sei se tu viu isso em Brescia. O Antônio comentou isso. Eles têm que controlar isso em estágios, né? Isso. Então, toda a parte de, digamos, esgoto da medicina nuclear, existem reservatórios diferentes, né, Isso, exato. e o físico médico é responsável por esses reservatórios do descarte líquido, onde tem que pegar uma amostra a um tal de tempo, fazer espectroscopia. Então, ou seja, a medicina nuclear é um departamento que sai muito caro por aqui, porque geralmente tem um ciclotron, eles colocam um ciclotron junto, tem que ter
espectrômetro de germânio para fazer a diferenciação de cada radionuclídeo presente no descarte líquido, digamos, na urina do paciente que fez o exame. Todo esse controle tem uma quantidade de papelada que é uma Eu parte lembro. eu fuso. Toda vez que alguém queria me ensinar, meu Deus, Não tô nem entendendo, né. meu Eu sou Deus, brasileira, não meu entendo. Deus, não. Mas apesar de, por exemplo, tem algumas coisas legais que eu diria, eh, a dosimetria interna, ela vem se tornando uma coisa Sim, obrigatória na Itália. sim, esse é um Então ponto que eu queria até ver com você também, Cíntia. Como é que tá essa situação aí depois do Euratom, dos prazos, a gente tem um artigo também, e isso é interessante porque eu apresento ele, mas eu não sei o status mais, e aí é uma oportunidade agora de eu te perguntar se isso mudou. A gente vê que no documento da Euratom é obrigatório realizar a dosimetria, né, interna, pelo menos seco ele escreve isso, né, ó, pá, tem que fazer. E aí foi publicado pela Associação Europeia de Medicina Nuclear uma opinião prática sobre quais terapias deveriam ou não já realizar a dosimetria, o que é recomendado, o que seria, vamos dizer assim, eh obrigatório ou não, ou mandatório, né, eu acho que são 3 níveis que eles colocam. exato, E aí eu fiquei curioso saber como é que vocês estão trabalhando com isso também, aproveitando que você tocou nesse tema, assim. sim. Então, eh, cada ve Euratom, como você disse, perfeito, tudo que você falou foi perfeito. Estabelece a obrigatoriedade da dosimetria interna, né, para as terapias, e ela deixa muito clara, né, a legislação italiana também, então a legislação italiana ela teve uma reformulação, onde ela deixa muito clara que quando ela diz em dosimetria ou plano ou planejamento radioterápico, isso inclui também as terapias feitas em medicina nuclear. Todas essas terapias, elas precisam ser, digamos, planejadas e deixa muito claro que precisa ser feita por um físico médico especialista. Ou seja, isso é uma coisa boa, porque dá obrigatoriedade da profissão do profissional dentro do setor e sendo dedicado a fazer esse tipo de coisa. Uhum. Infelizmente, se a coisa não torna obrigatória, se é difícil que se vá avante, que se vá progresso, né, porque Sim, quando se deixa muito aberta: "Ah, faz, se quiser, talvez". Mas também existe uma outra discussão, né, é um serviço, e é um serviço que precisa ser pagado. certo. E hoje como que é isso? Ele vocês recebem isso? Muda, eu vou te dizer que muda de estado para estado, tá, como funciona, o pagamento de certas atividades. Mas, por Uhum, exemplo, eu te dou um outro exemplo, te dou o exemplo da radioterapia. A gente o pacote da radioterapia, se o paciente, quando você vai fazer o planejamento, você fez a fusão da tomografia de planejamento com outra imagem multimodal, ou seja, ou um PET ou uma ressonância magnética, só o fato de você ter fusionado 2 imagens, se paga mais por aquele tipo de tratamento. Então, o que que isso mudou completamente, porque agora, a gente não fala mais em radioterapia sem um PET. É uma coisa incrível. É uma coisa incrível, porque e descobriram que o PET é fundamental é para qualquer fundamental. tipo. Hoje você não entra numa radioterapia olha, eu vou te dizer, é difícil tu encontrar, a gente só não usa o PET na radioterapia agora, se realmente não tem indicação, aí faz um outro exame para também poder Fazer a fusão entre mas ultrassom, tomografia. dá um Entendi, não, mas que interessante isso, diferente, hein. diferente. Não, mas é engraçado, mas ao mesmo tempo é importante, porque eu acho que aumenta a Uhum. qualidade do tratamento do paciente, né. Principalmente com o PET, a gente vai planejar utilizando o PET, a gente já fala em BTB, o target biológico. Então, assim, é um outro mundo, um outro modo de pensar.
E a dosimetria interna é a mesma coisa. Existe na terapia, né, na terapia do paciente, se você faz dosimetria interna, existe um valor que é reembolsado. Já para o procedimento de dosimetria interna Para e o medicina nuclear, procedimento de medicina nuclear. é bem separado então, Cíntia, porque eu conversei com o Alexandre e eu já tinha conversado com outros colegas. Nos Estados Unidos, eles usam ainda um código da radioterapia para ser inserido dentro da medicina nuclear. Eu não sei se dizer se é utilizado um código diferente, tenho que me informar sobre isso, se quando eles fazem o pacote, é informado, tem que pegar de outro lugar. Porque, Mas por conseguem exemplo, cobrar, né? mas consegue cobrar, mas consegue cobrar e consegue ser um serviço pago, que é importante, né, Sim, porque é senão fica fundamental. insustentável, fica insustentável. Mas além disso, eu sou digamos, uma otimista da dosimetria interna. Eu sou uma otimista da Dois, da terapia radiometabólica. Eu acho, todo mundo que me pergunta, eu acho que é o futuro. Quando falam para mim de tratamento de câncer, eu falo radioterapia metabólica, imunoterapia, é o futuro. Não tem, cada vez que a gente vai no congresso, a gente vê uma nova molécula, uma nova eu falo: sim. "Não Cada tem hora como tem uma fugir coisa disso". nova aí, né? Tem como fugir. Cada vez mais essas terapias miradas, elas vêm sendo descobertas, elas vêm entrando na prática clínica, não tem como fugir disso. Exatamente. Eu acho que o E físico você médico que se dedica a isso vai ser o diferencial do futuro. não, com certeza. Isso já há algum tempo, né, eles têm sinalizado isso, né, que é uma demanda que precisa ser atendida também, né, a parte de dosimetria, essa formação, e a formação também do médico, né, nessa área. Eu não sei como é na Itália, mas aqui a gente não tinha muito, ninguém discutia tanto dosimetria interna, dose com médico nuclear. Isso estava muito mais vinculado a todos os profissionais associados à radioterapia, né. Hoje Sim, você já vê que tem que discutir isso, você tem alguns especialistas discutindo até pesando a mão cada dia mais nas terapias que a gente tem aqui com radioembolização, por exemplo. E aí eu queria entender uma coisa, assim, que eu te perguntei, e eu fico meio ainda na dúvida, vocês não estão fazendo para todos, dosimetria interna, todos os pacientes, ou tem que fazer para todos? eh, eu vou falar da minha experiência do hospital, eu não sei Sim, se sim. que é todos os hospitais que funcionam assim. Então a radioembolização é para todos, Ah, sim. radioembolização é para todos, lutécio também para todos. Iodo, Mais ou menos. depende do médico, depende muito do Ah, médico. Eu entendi. acho que o físico ele é mais entusiasta da situação. Tem também, Tadeu, a gente tem que levar em consideração que não é fácil fazer dosimetria interna no sentido de recurso, né. Sim, sim, com certeza. Isso são problemas um pouco, eu acho que limita. Então, por exemplo, uma coisa que ajuda muito na Itália é a legislação que obriga o paciente a ficar internado depois da terapia. Sim, isso para mim foi uma coisa assustadora quando eu vi 16 leitos no hospital da Brescia, num andar, ali 16 quartos, um do lado do outro ali, e tinham quartos que tinham 2 pacientes, mas o eixo do hospital inteiro ali dedicado e o paciente internava. Fiquei impressionado com isso. E então a legislação, assim, sendo um pouco mais restritiva que aqui, eu falo: "Ah, é chato, é burocrático", mas ao mesmo tempo ajuda. Por exemplo, você quer fazer, dosimetria com lutécio, que você precisa de diferentes tempos, né, para poder estar Uhum. cumprindo a curva de atividade tempo do paciente. Quando você tem um paciente internado, é muito mais fácil. Porque esse paciente não vai embora, não precisa voltar, não precisa, você tem, pelo menos 24 horas você tem ele, ou seja, pelo menos 2 pontos você tem. Você faz um às 6 horas, um 12, talvez até 3 tu consegue tu consegue fazer. E depois tu bota um retorno para o paciente, faz o quarto ponto. Então fica mais, a gestão fica Mais mais fácil, né, é muito fica mais fácil. fica mais fácil. Agora ficou claro para mim, então realmente não são para todos os pacientes que isso tem acontecido, né, a dosimetria. Não. E e o lutécio
eu tem alguns, e aí você já até apresentou pra gente uma vez uma discussão, se eu não me engano, foi o próprio Min, não foi? Uhum. Que você tá usando. Parece que eu vi alguma coisa. Eu tô começando a mexer com ele também aqui. E ele tem uma opção também de um paper que ele o pessoal usa um time point. Tem alguns papers, né, publicando com 96 horas, 4 dias, né, para fazer. Vocês têm essa experiência aí também, Cíntia, de fazer um Sim, único time point? sim. Digamos depois do primeiro ciclo, né? Tu faz o primeiro Sim, ciclo normal e os outros ciclos você tem um time point para corrigir. Sim, sim. associado a ele. Ah, que legal. Que Então bacana. você usa um time point, digamos, não inicial, um time point ali em 12 horas, um pouco, que também aproveita que o paciente está internado, que ajuda. Ah, entendi, para não ter que retornar, né? Não ter que retornar, você faz um e você utiliza, digamos, a curva anterior. Porque, realmente, assim, do que eu vejo nas curvas, nos ciclos, elas não têm grandes, digamos, Diferenças, né? diferenças. Então basta um ponto para você fazer aquela correção, digamos, que precisa. Uhum, Sim, a gente vem tentando, não mais, né, porque eu mudei de estado, mas era uma realidade muito sólida, além de estudar maneiras para estar simplificando a dosimetria, né, porque como é algo que requer muito recurso, muito tempo, lá no meio colocar esse paciente para fazer de novo novos exames, né, coletar exame. Então, sim, eu acho que também isso é muito importante, encontrar maneiras que fique acessível a dosimetria interna para todos. E a ideia de um time point é muito boa. Eu sou pró um time point. Eu sou pró, porque a gente tem que olhar um pouco para a realidade também, né, Tadeu? sim, É claro. maravilhoso, é maravilhoso ter 5, 6 pontos, uma Mas o curva. paciente não é uma bolinha, né, que eu controlo, coloco, tiro, vai manter a mesma geometria, não sente dor, né, porque a gente está esquecendo que é um paciente, às vezes ele sente dor também, e é muito difícil de Às manter vezes um essa paciente rotina, até para o paciente. do lado, que não tem como Sim, chegar no hospital, fazer todo o percurso, eh, além de tempo máquina, porque, né, muitas vezes, não é uma realidade muito daqui, mas geralmente, dependendo do lugar, as medicina nuclear tem lista de espera, né, de paciente que está esperando uma oportunidade de fazer aquele exame e tem que ficar esperando meses e meses. Então, eu tiro também a possibilidade de outros pacientes tendo que sim, fazer varreduras, nesse meu paciente, né. com certeza. É um mundo ainda muito da discutir, de encontrar novas possibilidades. Sim. E outras terapias como alfa, vocês têm feito também, sim? Tínio, os Só rádio, né, mas aí não for é que, a discussão do aí também começa uma nova discussão, né, que é a microdosimetria. uhum. Com o alfa, né, porque a gente está falando de uma dosimetria ainda mais complicada, porque eu não consigo ainda ter imagens tão boas utilizando com alfa eu não consigo ter imagens praticamente, É, mas ainda raio-x só e bem pobre, né, as imagens. é muito complicada. Eu tinha um colega que eu trabalhei, e ele trabalhava muito com isso, né, com a microdosimetria, para encontrar possibilidades de estar, medindo, mas é um outro mundo, a gente ainda não é aplicável, digamos, é uma vertente ainda para descobrir, ainda não é aplicável, a gente ainda vai com atividade fixa, tudo muito padronizado. Outra coisa, Tadeu, é o que eu digo, a dosimetria interna, o planejamento, ele só tem sentido se eu começar a personalizar esses tratamentos, Sim, porque o que a gente sabe é quanto mais dose a gente dá no tumor, maior a probabilidade de controle tumoral. Ou seja, o bom da medicina, diferente da radioterapia, é que eu posso dar doses. Na radioterapia a gente trata muito fígado, né? Que a radioembolização também trata. Então, uhum. na radioterapia a gente chega a 50 grays, na radioembolização a gente fala de doses de 130 grays. Então,
a probabilidade de controle tumoral é muito maior com a radioiodulação. Hoje a gente tem feito planejamento para a Terra Spheres, eu não sei se vocês usam a Terra também aí, ou a Seer Spheres. Qual que Cirtex, vocês usam? a Sirtex. geralmente mais assim. A Seer, ela vai até acima de 120, que coloca no guideline de vocês, né? Na Terra, a gente está falando em 400. É um absurdo, né? A gente, Mas eu acho que é esse o diferencial das terapias radiometabólicas, por isso que eu acredito muito, porque sim, que a radiação faz dano no tumor, a gente não tem dúvida, é comprovado. Então, quanto mais radiação a gente dá naquilo, sem prejudicar ao redor, maior a possibilidade de controle tumoral. Então, quando a gente tem a possibilidade de ir em doses tão altas, assim, é maravilhoso, é maravilhoso. E aí é o que que eu falo, bacana. só tem sentido se a gente começar a pensar nisso, a pensar em personalizar o nosso tratamento. Porque não adianta eu fazer todo o recurso de dosimetria interna e continuar dando uma dose fixa. Sim, não faz sentido nenhum, né? Eu continuo só Exato. verificando o que que eu entreguei sem modificar a conduta, né? Entendeu? Então, muita discussão Muito, aí para o futuro, é, eu acho isso. que isso aí deve mudar bastante também o contexto de como a gente faz esses planejamentos, ou que atividade que vai entregar para um segundo ciclo, como que isso deve acontecer para frente, cenas dos próximos capítulos Cenas aí, dos né? próximos capítulos, sim. Veremos. Espero te ver. Veremos. Sim. Você falou que mudou de hospital, Cintia, mas você continuou na medicina nuclear ou foi para outra área? Não, eu tô mais dedicada à radioterapia. Radioterapia agora. O nosso hospital, ele tem medicina nuclear, esse novo hospital, sempre em Roma. Esse novo hospital, ele tem medicina nuclear, mas ainda não começou as terapias. E que as terapias também é um processo, né? É como você Sim. falou, tem que ter uma equipe preparada, mas os técnicos preparados, os equipamentos, os médicos entender a questão de dose, de dar mais dose, de como é que a gente vai avaliar esse plano. Então, assim, eu espero num futuro, quem sabe, começar a implementar nesse novo hospital também. Mas por enquanto a gente não trabalha mais com terapia nesse novo hospital. E o que que você sentiu, Cintia, você que está há mais tempo? Prometo não me estender tanto aí, mas só para a gente entender que, além dessa questão da língua que não é nativa, como que você percebe a forma de lidar profissionalmente aí? Porque é um pouco diferente em relação ao Brasil. Apesar que eu acho que na Itália até tá bem parecido em algumas situações, mas como é que foi isso para você, essa adaptação? O que que você vê tão diferente para lidar aí com o pessoal na Itália? Você diz em questão de Profissional mesmo, profissional de no relação trabalho. Isso. de olha, eu diria que, não sei, né, talvez é uma impressão minha, que dentro da Europa, talvez os italianos talvez a Itália seja o Brasil da Europa. Eu tenho essa Eu já usei esse termo exatamente com a minha esposa. A Itália é o Brasil. eu tenho essa eu tenho essa impressão que é um pouco o Brasil da Europa. Questão de caráter, de relação, eu nunca tive nenhum problema. Na verdade, eu acredito que na Itália os brasileiros eles são vistos com muito bons olhos. Que bom. E os profissionais brasileiros também. Assim, tudo que eu escuto falar, eu não sei se também falam na minha frente, né? Pode ser, Mas quer dizer pode que é ser, uma boa referência, tá vendo? De qualquer pode ser, maneira, é uma pode boa ser, mas referência. eu acho que eu acho que a gente tem uma boa fama, em questão de trabalho, principalmente na questão da física médica, acho que a gente está bem na visão dos italianos. Eu acho que talvez a maior dificuldade que eu encontrei, além da língua, de conseguir me expressar adequadamente, eh, eu vejo o europeu, ele tem um foco muito grande em qualidade de vida. Como você diz, às 4 horas cai a caneta. Cai a caneta, né? Cai a caneta e o jaleco junto. E os jalecos junto, né. Eu eu acho que no começo eu tinha uma dificuldade de ver isso, né, e de ver que
também a questão das férias, que o pessoal vai muito em férias. E e uma vez uma colega minha falou assim: "Ô, Cíntia", porque eu fazia muitas horas, né, e eu ficava: "Meu Deus, como é possível que eu tô trabalhando tanto e o pessoal". E ela falava: "Cíntia, se você não consegue fazer aquilo que tem que fazer dentro do teu tempo e separar a vida profissional da tua vida pessoal, significa que você não tá fazendo nenhuma das 2 bem feito". Porque você precisa ter organização para ter os 2, tanto vida pessoal como vida profissional. E eles levam isso muito a sério, a questão de tem a hora de trabalhar e tem a hora de não trabalhar, de estar com a família é muito importante na cultura italiana, a família o comer com a família, o lazer é muito importante. Então eu acho que eu tive muita dificuldade com isso no começo, até porque eu queria mostrar muito trabalho, e o meu Sim. modo de mostrar muito trabalho era estar muito tempo. E eu acho que não é isso que eles olham muito, tipo, se você faz 20 horas dentro do hospital. Não é o que eles estão não é o que eles medem a sua capacidade, não é o tanto de horas que você faz, é como você faz. Não, não é uma métrica, o que Não importa é é o uma métrica, resultado, né? É não muito é uma legal métrica. isso. Isso eu tive essa percepção também. Da caneta foi claro no meu primeiro dia. Eu já tomei um susto. Eu cheguei quando deu 4 horas, todo mundo já, começou a É, sumir do setor. Aí eu fiquei preocupado se eu ia embora ou não, o que que eu você faria ali. sabe como assim, né. Eu não sabia o que fazer, se eu era a hora de eu entrar no equipamento para mexer, ver alguma coisa. E eles têm lá um equipamento que tem 1 polegada, né? Nunca tinha visto um equipamento com um cristal de 1 polegada para terapia de iodo, enfim. E aqui no Brasil a gente tem acho que 3/8, né? Então, no cenário otimista, algum lugar 5/8. E aí eu fiquei lá, poxa, tá lá 2 PET-CTs, o pessoal foi embora, né? Então acho que acabou. E eu tava com um médico, né? E eu falei, acho que agora é a hora da gente ir embora também. Então, aí eu falei, então vamos embora. E a gente foi. Mas, Mas foi estranho mesmo. Tadeu, em compensação aqui ninguém vai e ninguém se aposenta, tá. Tem isso também. Como assim? Peraí, que isso daí não tava no script, Cíntia. Não, Como não, assim ninguém se aposenta? ninguém aposenta porque, digamos, cada ano que passa a idade para aposentar, a quantidade de tempo aumenta, né. A Itália tem um grande problema, que é uma população muito velha, e é Uhum. uma população muito velha e que vive muitos anos, e vive bem muitos anos, né. Assim, a idade média aqui é muito alta. Às vezes, esses tempos, a gente estava tratando um senhor de 98 anos, eu falei: "Meu Deus, por que a gente está tratando?" Mas é uma coisa muito comum, é uma coisa muito comum, eles vivem muito tempo. Que legal. Legal, mas para previdência não é uma coisa muito legal. Não, não é. E aí o pessoal tem uma grande preocupação também que o pessoal não está tendo filhos, né. Então tem essa grande problemática que a Itália tem mais pessoas aposentadas, e são pessoas com idade e que vivem tantos anos, do que jovens trabalhando, entendeu. Então Entendi. então o que eles vêm fazendo para um pouco suprir isso ou incentivar que as pessoas tenham filhos, ou incentivar pessoas a terem filhos, ou abrir alguns mecanismos de imigração, apesar que o governo não está muito porque eles querem Favor, né, disse. eles querem imigração, mas não é todo lugar não, é um certo tipo de imigração, entendeu, pelo que eu vejo, uma impressão que eu tenho. E aí a aposentadoria que cada vez fica mais longe, assim, fica Mais distante. mais distante, então o pessoal tem esse requisito. Então eu acho que como todo mundo sabe que vai demorar para aposentar, então a quatro gente vai horas, os 3 meses de férias, o organizar a vida pessoal com a vida profissional. perfeito. Não, mas faz todo sentido, né? Uma vez que a população vai envelhecendo assim, se eu for tomar por base, eu vejo, por exemplo, na minha família, minha avó é japonesa, ela fez 98 anos agora. Só que não é uma condição real aqui no Brasil, né? Não, Então, mas é, fora a gente vê que isso é muito comum. que Em legal. alguns países a gente consegue ter essa observação.
E o que você tem planejado, Cíntia, aí, agora que você está num novo hospital? Quais são os seus próximos passos, né? Você pensa em algum dia? É que você já está bem estabelecida aí, né? Casada com italiano. Ele é italiano também, Cíntia? Italiana, assim. Você pensa em algum momento voltar para o Brasil? Não, né? Difícil. E seus próximos passos aí? Eu vou dizer, nunca diga nunca, né? Sim. Eu sou apaixonada pelo Brasil também, assim. Eu só consigo, digamos, morar no Brasil, na Itália, segundo, na minha opinião, porque é muito parecido com o Brasil. Em questão até de clima, um pouco, que é um país que não faz tanto frio quanto o resto Sim. da Europa. Em questão das pessoas. Nunca diga nunca. Por enquanto, os meus planos, não tenho planos de retornar para o Brasil, por enquanto. Por aqui, por agora, né? Nesse meu novo emprego, eu assumi como dirigente, como físico médico dirigente. Eu me estabeleci, digamos que profissionalmente agora eu estou numa situação estabelecida, que eu busquei muito, que eu queria muito. Parabéns. Obrigada. Acredito que os meus próximos planos agora nesse novo hospital, talvez estabelecer um pouco mais sobre medicina nuclear, que ainda é algo a se ver, algo que está bem inicial nesse novo hospital, quem sabe no futuro. Eu tento muito continuar com os laços no Brasil, através dos grupos eu acho muito importante essa troca, né? Até para entender Uhum. o que é feito no Brasil, o que a gente faz, o que pode complementar lá, o que vocês podem complementar aqui. Até porque eu vou te dizer a verdade. Quando eu tenho algum problema, eu procuro meus colegas italianos, mas eu procuro os colegas brasileiros também, porque eu acho que o brasileiro, ele tem uma característica muito importante, que é encontrar solução de modo fácil, apesar das dificuldades. Isso só o brasileiro tem. Então, toda vez que eu vou discutir uma problemática, vamos fazer uma reunião e discute, e teoria, e teoria. Aí eu contato um amigo no Brasil, mas e como é que você faria isso aqui? Ah, mas faz assim, entendeu? Entendi. É isso, a verdade é essa, a gente tem que se virar nos 30, Como eu como acho que a diriam. gente é habituado a se virar nos 30, É, a gente tem uma facilidade em olhar as coisas com outros olhos, com os olhos um pouco mais, já tentando encontrar uma solução mais fácil. sim, que legal. Sim, são laços que eu não gostaria de perder, com o Brasil, assim. Ah, Enfim, que eu acho que é legal. isso. Cíntia, muito obrigado aí pelo seu Valeu, tempo. quando quiser vir me visitar, só vir. Poxa, Estamos te eu esperando. não saio desde que meu filho nasceu, sabia? Não viajo mais para nem muito difícil. Mas agora ele já está com 6 anos, a gente vai começar. Que eu também penso um pouco nessa questão de ficar fora e tentar aproveitar enquanto ele ainda quer estar do meu lado e eu ainda sou uma pessoa importante, né? Quando tiver adolescente vai esquecer e aí, e aí vai ser mais tranquilo. Agora E ele conversa, viu? É daqui pra mais que ele vira adolescente. Exatamente. Então, eu tô aproveitando um pouco mais assim, fica mais difícil também viajar todo mundo, ninguém vai participar de congresso, só eu, ou visitar alguma. Mas eu vou organizar isso aí. Quando puder, eu vou cobrar isso aí, hein, Cintia? Eu vou visitá-la É, aí bem-vindo. na Itália. Obrigado de novo pelo seu tempo. Muito Obrigada a sucesso você aí nessa nova empreitada. também. Eu admiro o teu trabalho há muito tempo, hein? Tu não me Ah, conhecia, obrigado. mas eu te conhecia. Ah, obrigado, Cíntia. E eu vou. Bom, então a gente vai mantendo contato, tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigado, Cíntia. Tchau, Prazer. tchau. Você acompanhou mais um episódio do Café Nuclear. Esperamos que este conteúdo tenha trazido sua dose de informação sobre o universo da medicina nuclear. Gostou do episódio? Deixe sua opinião, participe da discussão nos comentários e compartilhe suas ideias. Queremos ouvir suas sugestões de novos temas e pontos que você considera importantes para os próximos episódios. O Café Nuclear é feito para você e com você. Um espaço aberto para construir conhecimento em conjunto. Até a próxima xícara de ciência aqui no Café Nuclear.